Olá, tudo bem? Eu sou a Vanessa, mãe do Johan, da Helene e da Isabela. Seja muito bem-vindo ao Diário de uma Mãe. Embora esse canal já esteja criado há muito mais de um ano, esse é o primeiro vídeo aqui, é a primeira vez que eu consigo sentar e trazer um conteúdo para você, tá? O intuito desse canal aqui é estar te trazendo informação enquanto mãe, cuidadora, educadora ali sobre vários aspectos, bem principalmente, né, do que eu vivi até agora como mãe e muito também do que eu estudei até agora. Eu sou estudante de psicologia, então eu tenho um enfoque aí muito grande, eu sou muito apaixonada por essa área da infância e da adolescência e estou trazendo para você aqui, o intuito é trazer várias informações que se eu soubesse quando eu não era mãe ainda, nesse processo ali da gestação, iria ter me ajudado bastante, sabe? Então eu acho que essas informações precisam ser ditas, precisam ser faladas, para que todas as mães saibam de um processo aí nessa caminhada enquanto mãe, tá? Então esse primeiro vídeo aqui do canal que eu vou trazer para você vai falar um pouquinho sobre birra, sobre manha, porque eu vejo que é um assunto aí que várias mães, vários pais têm muita dificuldade ainda de estar trabalhando com seus filhos e filhas, tá? Eu já tenho um Insta que também já tá correndo aí há mais de um ano, é o Diário de uma Mãe 03, e toda vez que eu trago algum assunto, alguma publicação referente aí a birra, a mãe, eu vejo que tem bastante engajamento, bastante pessoas comentam, compartilham, tem bastante aí dúvidas sobre o que é ou o que não é uma manha, tá? Então, o primeiro ponto, que se eu soubesse, bem do coração assim, se eu soubesse antes de ter filhos, ou se eu tivesse essa informação ali quando meus filhos estavam bem pequenininhos, ia ter me ajudado muito, sabe, nesse desenvolver ali enquanto mãe. Então, essa primeira informação é o seguinte: uma criança, gente, até 7 meses de idade não faz manha, não faz birra, tá? A forma como eles têm para te mostrar alguma coisa, para dizer que algo não está certo com eles, é esse chorar, é essa manhez que eles fazem, tá? Por que até os 7 meses de idade eles não fazem manha? O primeiro ponto é o seguinte: um bebê recém-nascido, né? Até os 7 meses ali, ele não se entende uma pessoa formada, porque até então esse bebê estava dentro do ventre de alguém, então ele era alguém com a mãe, ele se entendia parte desse corpo com a mãe, com a mãe desse bebezinho, né? Então quando ele sai, por isso que várias vezes, e eu também presenciei isso com os meus filhos, quando eu tive meu primeiro filho, o Johan, há 9 anos atrás, 8 anos e alguns meses atrás, quando ele estava comigo, ele não chorava, e assim que meu marido pegava, assim, quando ele era bem recém-nascidinho, ele chorava. Por quê? Porque esse bebê, ele se entende um com a mãe, né? Esse contato pele a pele, ele estava dentro de você, então esse contato pele a pele, esse olhar, né, que os bebezinhos olham ali para a mãe, principalmente ali quando estão mamando, é porque eles estão seguros, eles se sentem seguros, eles se conhecem assim, eles não se conhecem separados da mãe, eles não sabem que eles são uma pessoinha, tá? Que eles têm mãos, que eles têm pés, que eles são um serzinho ali formado, eles se conhecem como parte pertencentes àquele corpo materno, tá? Então, uma criança, vou falar novamente aqui, uma criança, um bebê, até os 7 meses de idade, não se entende como uma pessoa, então tudo que ele faz não é manha, é só a maneira que ele vai te demonstrar que alguma coisa não está certo com ele, que ele precisa de alguma coisa, seja de estar junto contigo para se sentir seguro, seja porque tá com fome, porque a fralda tá desconfortável para ele, porque tá com uma dorzinha no dedinho do pé ou em algum lugar. Então toda vez que um bebezinho até os 7 meses de idade chora, faz assim esse manhês que a gente fala, é porque alguma coisa não está certo com ele, tá? Ele só vai se entender, começar a se entender como pessoa, como gente, a partir desses 7 meses de idade, tá? Que daí ele vai começar a perceber que ele tem as mãozinhas, então ele vai começar assim. Você pode também, né, verificar ali que a partir desses 7 meses de idade,
esse bebê pode ficar um pouco mais afastado da mãe, a mãe pode sair um pouco mais longe, demorar um pouco mais de tempo para voltar, porque ele entende, até então, né, ele vai começar a entender que quando ele não tá vendo mais a mãe vai voltar, não é porque ela sumiu, né? Até então ali ele pensa que a mãe não tá ali, então a mãe sumiu, então tá faltando, ele vai se sentir, né, faltoso, com uma parte dele faltando, que é essa mãe. E depois disso ele já vai começar a entender que não, que a mãe vai, que a mãe volta, por isso que aquelas brincadeiras, sabe? Ah, cadê o bebezinho? Achou? Ele começa a entender, não, tá aqui, né? E já vai voltar, se ela não tá, ela vai voltar, não é porque ela saiu que ela não volta mais, tá? Esse é o primeiro ponto. Depois disso, muito interessante também eu trazer para você agora sobre uma fase muito crítica que todos nós pais e mães passamos, que é a fase ali na psicologia, ali nos estudos a gente chama como terrível two. O que é esse terrível two ali? É a idade que essa criança já se formou, já se entendeu o que é gente, já se entendeu que ela pode decidir ou não, por ter ou não ter alguma coisa, por comer ou não comer alguma coisa. Então vai variar ali entre 1 ano e meio de idade até os 3 anos. Fala-se dos 2 anos, mas é por volta ali, né? Antes ou depois dessa idade que essa criança vai começar. A gente fala bastante, né? As mães falam, meu Deus, ele não era assim, ele não fazia isso, ele não ficava dizendo não, ele não jogava as coisas no chão, mas é a maneira como ele tá se entendendo, não, para aí, poxa. Então, eu já não faço mais parte da minha mãe, né, não que ele pense assim, mas é a maneira como o cérebro dele vai entender. Eu sou uma pessoa, então eu posso decidir, né, se eu quero ou não comer naquela hora, se eu quero ou não fazer aquilo naquela hora, se eu quero ou não tomar banho, trocar de roupa, escovar os dentes, né, e todas ali esse cotidiano, esse dia a dia dessa criança, tá? Então essa é uma fase muito crítica. Por que eu falo crítica? Porque você precisa entender isso, que essa criança, embora ela já se entendeu como gente e ela entende que ela pode decidir ou não, ela não sabe o que é certo ou o que é errado, ela não sabe a hora de dormir ou de acordar, a hora que ela tem que comer e o que ela tem que comer, a hora que ela pode ou não assistir, né? Então eu vejo aí bastante mães e pais que se perdem nessa fase e começam essa criança a ter hábitos assim, totalmente assim, que não são saudáveis para ela, principalmente o uso das telas, né, do celular, da televisão. Essa criança passa, então, já que ela não come e essa mãe, esse pai começa a ficar bem desesperado, né, para que ela coma, então vamos dar o celular para a criança, vamos dar o prato de comida lá na frente da televisão. Ah, ele não quer comer esse legume, experimentar essa salada, então vamos dar a bolacha, porque a bolacha é o único alimento que ele aceita, ou ele come a bolacha ou ele não come nada. Gente, essa é a idade crítica, essa é a idade que essa criança precisa perceber que sim, ela é gente, sim, ela pode decidir se ela quer ou não quer alguma coisa, mas que ela precisa entender e respeitar alguns comandos, né? E a primeira figura de autoridade que essa criança precisa entender quem são os pais, tá? Porque se ela não entender que você, mãe, é autoridade na vida dela, você pai, você cuidadora, é autoridade na vida dessa criança, ela vai ter problemas futuros. E não é isso, né? Que nem eu, nem você, eu acredito que deseja para o seu filho. Então, quando ela começa nessa fase, você já vai saber, não, tá na fase ali muitos vão falar que é afirmação de personalidade, mas na verdade é quando ela se entende gente, né, e quer dizer não ou sim. Então, claro que não vai ser agressivo, gritando, brigando, xingando que tu vai chegar a algum lugar, mas conversando, tá? Conversando, se abaixando, eu sempre falo assim, se abaixa, fique na altura dessa criança, fala pra ela, olha filho, você precisa comer agora, né? Agora é meio-dia, hora do almoço, você vai ter que comer o arroz, o feijão, porque se você não comer agora, você não vai comer mais, você não vai ganhar bobeira para comer, tá? E eu vou até te trazer uma história que aconteceu comigo, com o meu filho, quando ele era pequenininho, ele tinha ali cerca também de 3 anos, então ele tava nessa fase ali, acho que ele era até menor, cerca de 2 anos e meio, 3 anos, e ele tava nessa fase que chegava na hora de comer,
ele não queria comer. Ele fazia sempre essa birra aí na hora de comer, né? Se sentava na mesa, almoçava, ele não queria comer. Por sorte minha, eu já tinha lido um livro da Super Nani, que eu sou bem fã dela, sabe? E falava assim que, a criança não quer comer aquele horário, então deixe ela sem comer até a próxima refeição. Não substitua a refeição certa, o almoço, o café da manhã, a fruta, aquela refeição por algum corte, né? Ele não vai comer agora, então vamos dar uma mamadeira depois. Gente, não façam isso, tá? Não façam isso, porque essa criança, ela vai se ligar, ela vai pensar assim, então se eu não quero isso, eu faço isso e ganho aquilo depois, tá? Então ele vai começar a fazer essas ligações, tá? O cérebro dela vai fazer essas ligações, que o caminho para ela chegar onde ela quer é fazer birra, fazer a manha, não comer, para ela conseguir o que quer. Então não façam isso, tá? Então aquela certa ocasião, meu filho, né, tava com essa, ele sentava na hora do almoço, ele não queria comer, não queria partilhar lá conosco. Daí eu falei pra ele, eu já tinha lido o livro, né, eu já sabia de algumas coisas, então eu falei pra ele, você não vai comer agora? Então tá, tudo bem, mas depois você não vai comer nada, tá? Você vai ficar até a próxima hora, você não vai comer nada. Como, né, na teoria mesmo ele não sabia como que funcionava, ficou por ali. Então se passou várias horas, então isso era meio-dia. Quando era as 4 horas da tarde, mais ou menos, eu lembro que eu já tinha feito, era um sábado, se eu não me engano, já tinha feito alguns afazeres de casa e tudo mais, e eu peguei uma banana para mim comer, que era esse horário ali mais ou menos das 4 horas. Então veja, ele ficou desde antes, né, na hora do almoço, eu nem lembro se ele comeu alguma coisa ou não quis comer nada, até mais ou menos essa hora ali, eu não dei bolacha, eu não dei mamar, eu não dei nada, eu não substituí nada. E eu sabia que ele estava com fome, porque lógico, essa criança não tinha comido. E quando era 4 horas da tarde, mais ou menos, eu peguei uma banana pra mim comer. Eu lembro que ele veio, era uma banana, né, não era bobeira. E ele falou, mãe, eu tô com uma fome, me dá um pedaço dessa banana? Daí eu olhei pra ele e falei, olha, você não almoçou, né? Deixa eu pensar aqui se eu vou te dar um pedaço da minha banana. Daí eu falei pro meu marido, falei, amor, o que você acha? O Johan tá com fome, será que eu divido a minha banana com ele? Daí meu marido, como a gente também já tem é muito importante que a gente tenha esse diálogo de sempre caminhar na mesma direção enquanto educação de filho, ele falou, será? Porque ele não quis almoçar, né? Tinha comida, lá tinha arroz, tinha feijão, tinha carne, nossa, tava tão bom, e ele não quis. E agora? Daí ele falou, mas eu acho que hoje dá pra dar assim dá pra dividir a banana com ele, né? Mas outro dia que ele não quiser almoçar, daí infelizmente ele não vai poder também dividir a banana contigo. Eu lembro que ele pegou, era uma banana bem grande, eu dei a banana pra ele, né? Dei uma banana inteira, e ele comeu com uma vontade, porque então ele tinha sentido, ele nunca mais, bem sincero, você deve estar pensando assim, meu Deus, que crueldade, deixou essa criança sem comer, passou fome, gente, mas se eu não fizesse isso naquele dia, uma única vez que eu fiz isso, ele nunca mais repetiu. Se eu não tivesse feito isso naquele dia, se eu tivesse cedido, se eu tivesse, filho, você não quer comer o arroz, então vamos comer uma bolachinha, então vamos te fazer uma mamadeira, provavelmente ele tinha seguido isso aí, gente, até os 5 anos, até que eu tomasse essa atitude de dizer, não, você não vai comer agora, a comida é saudável, então você não vai comer mais. Você não vai comer mais até a próxima refeição saudável. Porque, gente, essa criança precisa de alimentos saudáveis para comer. E se ela não entende isso agora, quando ela é uma criança, quando ela tem o pai e a mãe, gente, o que vai ser dessa criatura quando ela crescer? Né? O que vai ser quando ela chegar na escola e ter a primeira figura de autoridade, que são os educadores, os professores, dizendo, não, você não pode, agora é a hora do lanche, né? O lanche é tal coisa. Essa criança não vai querer comer ali, vai fazer manhã depois e vai virar uma confusão, né? Então, o que eu trouxe para vocês, é claro, né? São um monte de informações, são um monte de histórias aí, mas eu espero realmente que tenha te ajudado, principalmente para você que é uma mãe tá gestante ou que é uma mãe que tem o seu bebezinho pequenininho ainda, para estar sabendo as fases, né, dessa barda, dessa birra, que uma criancinha bem pequenininha até os 7 meses de idade não faz manha, não faz bardo, que ela quer mesmo é se sentir segura, que é no colo, que é junto com essa mãe. Então
dar de mamar, ficar no colo, pegar no colo. Um bebezinho não vai, né? Muito pelo contrário, muito do que eu imaginei, do que eu errei, até aqui imaginando que essa criança vai ficar marnosa, vai ficar com banho. É mito, tá? É mito. Essa criança só vai começar a ficar com banho, ficar com barda depois disso, depois que ela se entende como gente, depois que ela pensa assim, só fazer uma bardinha que eu vou ganhar isso aqui. Então é só bem depois, tá? Eu espero que eu tenha te ajudado. Eu vou deixar aqui nos cards pra você um videozinho que fala, é uma animação que eu gosto muito, que fala desse processo da criança virando gente, de como que é pra criança bem antes, né? Desde o ventre, como que ela vai começar a se entender. E é muito bacana, tá? Espero que eu tenha te ajudado. Se você acha que esse conteúdo vai ajudar alguma mãezinha, alguma parente, alguma amiga sua, não esquece de compartilhar com ela também. E eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o meu Instagram e o meu Facebook, que é muito mais fácil de você me achar lá, caso você tenha alguma dúvida, se eu puder estar te ajudando em alguma questão aí familiar, entre filhos, entre você como mãe, você pode estar me chamando lá no direct, que eu geralmente respondo, tá? Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, eu vou te auxiliar, tá bom?